Salve, salve galera, bem-vindos a mais um vídeo exclusivíssimo do canal Eixo Quark. Na aula de hoje vamos continuar com a nossa playlist de exercícios sobre as aulas de termodinâmica, mas essa aula vai ser um pouquinho diferente. Eu vou fazer ela como um complemento da nossa aula 3 sobre escalas termométricas, né? Essa aula, revendo ela, eu vi que ela ficou um pouquinho incompleta, faltou falar algumas coisas. Então, nessa aula de hoje, eu vou usar ela como um complemento dessa aula e vamos fazer um exercício também, né? Então, eu vou adicionar essa aula aqui tanto na playlist de exercícios quanto na playlist de teoria mesmo, né? E aí, bom, basicamente, na aula de hoje eu vou dar uma aprofundada melhor na fórmula de transformação entre escalas, né? Na última aula, eu exemplifiquei como é que é feita, né, essa transformação, mas eu fiz isso de uma forma mais matemática e que leva mais etapas para se fazer do que você precisa se você tiver de fato a fórmula, né? Então, decidi facilitar a vida de vocês aí, dar logo a fórmula de cara, mas eu vou deduzir a fórmula que eu não gosto da fórmula direta, porque fórmula direta não significa nada. Então, bom, na outra aula a gente usou mais a fórmula matemática para estabelecer a relação entre. A gente fez um gráfico, né, com uma função entre duas temperaturas e a gente encontrava essa transformação dentro dessas duas escalas, primeiro fazendo o coeficiente angular dessa função que a gente tinha e aí depois vendo o coeficiente linear. Mas isso envolve muito matematiquês, complica demais, um trem que não precisa complicar. Então, nessa aula de hoje eu vou exemplificar um pouco melhor como que é feita, como é que a gente chega, primeiramente, na fórmula de mudança de escalas e na fórmula em si, né? Então vamos lá. Bom, primeiramente para a gente. Um segundinho. Pronto. Bom, na última aula a gente usou exatamente essa mesma escala aqui, né? De Fahrenheit para Celsius, mas eu fiz de uma forma mais rústica, digamos assim, né? Usei as relações matemáticas para estabelecer a relação entre as duas. E o que a gente vai fazer aqui é basicamente a mesma coisa, mas eu vou adicionar uma etapa para a gente conseguir uma fórmula geral que ela pode ser aplicada entre diferentes escalas, né? Não necessariamente entre só Fahrenheit e Celsius, né? E aí, bom, vamos começar. Basicamente, o que a gente vai utilizar aqui vai ser uma semelhança de triângulos, né? Se a gente conseguir observar bem aqui, a gente consegue formar um triângulo com a função entre essas duas temperaturas, né? Aqui a gente tem a temperatura em Fahrenheit e a temperatura em Celsius, né? E a função entre essas duas temperaturas dá essa reta que a gente viu aqui, né? E aí a gente pode analisar ela como se fossem dois triângulos, né? Se a gente observar bem, a gente tem esse triângulo maior aqui, né? Que é formado por essas duas, que é formado por esse gráfico inteiro, e a gente pode dividir esse em um triângulozinho menor aqui, em que esses dois triângulos eles vão ter o mesmo coeficiente angular, eles dois vão ter esse mesmo ângulo aqui formando entre eles, né? É um ângulo, essa tangente aqui, né? Ela vai ser igual tanto para esse triângulo menor aqui quanto para esse triângulo maior. Então é exatamente essa relação que a gente vai usar para a gente encontrar a nossa fórmula, né? E aí, bom, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui é um pouco similar ao que a gente fez na parte inicial, mas a gente não vai depender do coeficiente angular também, né? Lá a gente primeiro conseguiu, ou primeiro o coeficiente linear, no caso. Primeiro a gente conseguiu o coeficiente angular, e aí depois, usando a própria reta, a gente vê o coeficiente linear e escreveu a equação da reta, né? Mas aqui a gente não vai precisar dessa segunda etapa, e a gente vai, como a gente tem usando a semelhança de triângulos, a gente vai usar duas vezes a relação do coeficiente angular, né? E aí, bom, basicamente aqui a gente vai começar definindo esse coeficiente angular aqui,
E só lembrando, o que que é o coeficiente angular? O coeficiente angular ele tem até outro nome, né, que é a taxa de variação. Então, quando a gente está falando sobre o coeficiente angular, faz sentido a gente falar também sobre a taxa de variação entre essas duas grandezas que a gente está analisando, né? Então, o coeficiente angular ele pode ser chamado também de taxa de variação. E o que que seria a taxa de variação, né? Seria, eu vou escrever aqui Fahrenheit superior, quando a gente estiver falando isso aqui, né? A parte superior do limite de Fahrenheit, menos Fahrenheit inferior, essa variação de cima, né? Pela variação dos Celsius, né? Não é a taxa de variação de um pelo outro. Então é a variação de Fahrenheit pela variação de Celsius. Aqui eu vou usar essa nomenclatura, porque por enquanto não é interessante a gente substituir os valores diretamente. Mas a Fahrenheit, esse aqui é o Fahrenheit superior, né? Esse limite superior aqui. E Fahrenheit é o limite inferior, então seriam 212 e 32, né? Em superior e inferior. E o mesmo vale para o Celsius, no caso aqui, né? São os limites superiores e inferiores de Celsius, né? No caso seria 100 e 0 ali. Eu não vou substituir ainda porque não é interessante a gente trabalhar com esses valores por enquanto, porque a gente quer chegar numa fórmula geral independente das escalas, né? Então, por enquanto a gente vai manter essa nomenclatura aqui. E bom, aqui a gente tem o coeficiente angular, né? Como eu disse, o coeficiente angular ele é a taxa de variação entre essas duas grandezas. Então a gente tem a variação da escala Fahrenheit pela variação da escala Celsius, né? Só que você lembra que o coeficiente angular desse triângulo grande aqui, ele vai ser exatamente o coeficiente angular desse triângulo pequeno aqui, né? Então, eu posso igualar esse coeficiente angular que a gente tem aqui com o coeficiente angular desse triângulo menor que a gente tem ali, né? E é aqui que a gente vai é, É aqui que a gente vai ter nossa temperatura arbitrária, né? A temperatura que, no caso, a gente vai querer saber de uma escala para outra. Porque, por enquanto, essas temperaturas que a gente escreveu, elas são todas fixas, né? São temperaturas de fusão e de ebulição dessas duas escalas. Mas agora, com essa fórmula de transformação, a gente quer encontrar especificamente temperaturas que sejam arbitrárias dentro dessas escalas, né? Então não faz sentido a gente trabalhar só com essas grandezas fixadas, né? Então, a gente vai trabalhar agora com pegar o coeficiente angular desse triângulo pequeno, né? E aí, bom, qual que vai ser o coeficiente angular desse triângulo pequeno? Basicamente um f arbitrário, né, que no caso desse triângulo pequeno aqui, eu poderia ter definido essa barra aqui em qualquer lugar. Essa barra ela foi definida de forma arbitrária. Então, o limite superior de f ele pode ser qualquer um. Nesse caso aqui, ele não importa. Ele vai ser um F é a temperatura que a gente queria achar, no caso, né? Ou uma temperatura da escala que a gente vai transformar para outra. Então, no caso, esse F aqui, ele é a variável do nosso sistema. Ele pode assumir qualquer valor. Então, vai ser F menos F inferior. E aí a mesma lógica para o Celsius de baixo, né? Vai ser Celsius menos Celsius inferior. Reorganizando isso aqui para ficar mais bonitinho, né? A gente pode deixar tudo que é Celsius para um lado, tudo que é Fahrenheit para o outro. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. Deixando essa fórmula um pouco mais bonita, né? Eu vou passar isso aqui para cá e isso aqui para cá. Então vai ficar Celsius menos limite inferior do Celsius dividido por Celsius superior menos Celsius inferior. Isso aqui vai ser igual a Fahrenheit menos Fahrenheit inferior dividido por Fahrenheit superior menos Fahrenheit inferior. E bom, aqui está basicamente
a nossa fórmula de transformação entre escalas. Isso aqui nada mais fez foi uma relação de semelhança de triângulos que a gente utilizou para criar uma formulazinha geral de transformação entre as duas escalas, né? Só que, bom, a gente quer uma fórmula geral, né? Não específica. Isso aqui a gente está falando da fórmula específica. Então, eu posso reescrever isso aqui simplesmente em função é, de coordenadas arbitrárias, não necessariamente Celsius e Fahrenheit aqui, né? Então, escolhendo uma fórmula geral, eu posso escolher, sei lá, x, um x aleatório, uma temperatura. Vou botar isso aqui em preto. X menos x inferior dividido por x superior menos x inferior. Isso aqui vai ser igual a y menos y inferior dividido por y superior menos y inferior. Então, aqui está basicamente a fórmula geral que era o que a gente queria achar, né? Essa formulazinha aqui, ela vai servir para qualquer escala, né? Como teve no exercício que eu deixei de desafio no final da aula 3, eles são escalas arbitrárias, né? Não é Celsius, não é Kelvin, são escalas arbitrárias que a gente tem uma relação entre elas, né? E aí, basicamente, se a gente quiser achar uma temperatura, transformar as outras, a gente tem essa formulazinha geral que ela vai servir para todos esses... vai servir para todas essas escalas, né? Só que agora, deve ter uma galera que está descrente aí, deve ter os terraplanistas de física aí duvidando da minha capacidade física. Então vamos provar esse negócio, vamos fazer a fórmula direta de transformação entre as três escalas principais, né? Fahrenheit, Kelvin e Celsius. Antes disso, deixa eu só dar uma organizadinha que eu não gostei de como ficou em cima não. Segundinho. Pronto, vamos lá. Bom, vamos estabelecer agora a transformação entre essas três escalas, né? E aí, bom, como a gente acabou de ver por essa formulazinha geral aqui, a gente precisa simplesmente de uma temperatura X, uma temperatura no meio entre essa escala, e um limite superior e um inferior que sejam iguais entre as três escalas, né? A gente precisa estabelecer uma relação entre essas três escalas para achar uma temperatura qualquer dentro deles, né? Então, vamos lá. Primeiro a gente pode só repetir o que a gente já fez ali em cima, né? Para Celsius e Fahrenheit. Então, Celsius menos parte inferior de Celsius dividido por Celsius superior menos Celsius inferior vai ser igual a Fahrenheit menos Fahrenheit inferior dividido Fahrenheit superior menos Fahrenheit inferior. E dentro dessa igualdade aqui, a gente ainda pode colocar a de Kelvin, porque a relação entre essas três temperaturas ela não está igual aqui, né? Os limites superior e inferior de cada uma delas é o mesmo, né? Todas é a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, esses dois limites. Então, dentro dessa fórmula aqui, a gente ainda pode colocar Kelvin, que vai ser o Kelvin, né? Mais o Kelvin inferior dividido pelo Kelvin superior menos Kelvin inferior. Substituindo isso daqui tudo, a gente vai ter Celsius menos 0, aí 100 menos 0, vai ser igual a Fahrenheit menos 32 mais quanto? 212 menos 32 é igual a Kelvin. Vai ficar
Menos zero, né? Ou não? Viajei. Agora que eu percebi que essa imagem que eu peguei, ela, além do limite de fusão, ela tem um limite mínimo de temperatura aqui neles, né? E não tem problema, é só que a gente está usando, no caso, esse limite aqui, né? Mas, se você quisesse fazer exatamente as mesmas contas, só que com esses valores de baixo aqui, ia dar na mesma, porque o que a gente está fazendo é uma relação de proporção usando essa semelhança de triângulos, né? Então, no caso, ia dar na mesma, só a única coisa que você precisa é que esses parâmetros eles sejam iguais, né? Que esses parâmetros em diferentes escalas, mas eles estejam na mesma temperatura, né? Então vamos lá. E aí aqui por último, o Kelvin, né, vai ser o limite inferior vai ser zero aqui, ou zero não, 273. Aí o superior 373 menos 273. Agora simplificando essas continhas aqui, né? A gente vai ter Celsius sobre 100 é igual a Fahrenheit menos 32. Aí 212 menos 32, 180. E aí aqui Kelvin menos 273 dividido por 100 aqui também, né? Bom, dessas contas tudo aqui a gente pode... Opa! Para simplificar mais ainda aqui, a gente pode dividir isso tudo por 20. Para simplificar mais ainda, né? Então vai ficar C sobre 5 é igual a F menos 32 dá 9, né? E aí aqui K menos 273 por 5 também. E aqui, basicamente, a gente tem o resultado que a gente queria, né? Que era a relação entre essas três escalas, né? Então, se eu quiser transformar Celsius para Kelvin, a gente iguala essas duas aqui, né? E aí os dois estão sendo divididos por 5, cancela os dois, então a gente vai ter que o Celsius ele é igual à escala Kelvin menos 273 unidades, né? E aí o mesmo vale se eu quiser de Celsius para Fahrenheit ou de Fahrenheit para Kelvin, né? A gente tem a relação prontinha aqui de transformação entre as escalas, e é daqui que surge, né? Porque geralmente de Celsius para Kelvin é fácil, né? É só somar ou subtrair 273, mas para Fahrenheit complica um pouquinho mais, né? E é daqui que vem a relação de multiplicar por 5, dividir por 9, às vezes que tem nas fórmulas, né? Tá aqui mastigadinho para você. Só substituir na fórmula e a gente vai ter o nosso resultado. Aproveitando que a gente já está aqui, não, eu vou deixar isso para o final. Eu vou deixar isso para o final. Uma outra relação importante que a gente vai precisar ver é sobre. Não, eu vou falar logo agora. Eu pretendia fazer a questão no meio antes, mas eu vou falar logo agora e aí eu faço a questão no final. Bom, basicamente, isso aqui que a gente acabou de fazer seria a conversão da escala de uma escala para outra, né? No caso, se a gente tiver uma temperatura em Celsius, se eu quiser transformar ela para Kelvin, ou o Kelvin quiser transformar ela para Fahrenheit, enfim. Mas e se eu quiser saber a variação de temperatura de uma escala para outra?
não a temperatura de uma escala para outra, né? Aí vai ser um pouquinho diferente. E aí eu queria puxar esse gancho, ó, pega. Exatamente por essa relação inicial entre Celsius e Kelvin. Por que ela não multiplica por 5, divide por nada? Por que é só esse menos 273? Isso acontece porque essas escalas elas têm o mesmo tamanho entre cada número. Não sei se vocês lembram, mas lá na primeira aula teórica eu expliquei que a escala Kelvin ela foi feita através da escala Celsius, né? Eles pegaram a escala Celsius e mexeram com as variáveis de pressão e temperatura até encontrar o mínimo de temperatura, né? Que seria o zero absoluto. E aí, por essa escala Kelvin ela ter sido criada através da escala Celsius, ela manteve a proporção é, entre a escala, né? Ela não teve uma diferença de proporção. Então, se a gente fizer o coeficiente angular dela, lembra que o coeficiente angular é a taxa de variação de uma escala para outra. Se a gente fizer o cálculo do coeficiente angular entre essas duas escalas, a gente vai obter o coeficiente angular 1, porque para cada uma unidade da escala, para cada uma unidade variada na escala Celsius, uma unidade é variada na escala Kelvin também, né? Por isso que quando a gente está fazendo uma transformação de uma e outra, você não precisa multiplicar ela por nenhum número, porque o tamanho de cada unidadezinha dessas escalas é o mesmo. O que muda é só o referencial inicial delas, né? Uma ela começa em menos 273, que é a escala Celsius, né? Ela começa em 273, porque é a temperatura mínima. E a Kelvin ela começa no zero, né? Porque foi exatamente por isso que definiram assim, né? Acharam lá qual que seria a menor temperatura que seria fisicamente possível chegar, e aí definiram isso como sendo o zero da escala deles, né? Mas o tamanho das duas escalas, ela é o mesmo. O que né, não é verdade para a escala Fahrenheit. A escala Fahrenheit, se vocês verem aqui, ó, é da escala Celsius e Kelvin, né? Aqui, de uma para outra, aqui eu variei 100 graus, e nessa daqui eu também variei 100 graus, né? As duas elas tiveram uma variação de 100 aqui. Mas não é verdade para a escala Fahrenheit, né? Você está vendo que aqui ele não subiu 100, ele subiu mais. Isso acontece porque a escala dela, o número de partições dela, né, entre cada uma, ela é maior do que das outras escalas. Por isso que ela tem uma variação diferente, né? E como é que a gente calcula isso daqui? Como é que, por enquanto, só papinho, só furado, como é que a gente quantifica propriamente dito isso daqui, né? Bom, tá, então vamos lá. Como é que a gente faz para encontrar a taxa de variação entre essas duas escalas? Como a gente já viu, o que é taxa de variação? Taxa de variação ele é o coeficiente angular, né? O coeficiente angular ele não estabelece a relação de quanto que uma grandeza varia em função da outra. Então é exatamente isso que a gente está querendo encontrar aqui, né? Eu vou fazer de Fahrenheit para Celsius, porque faz sentido fazer de Celsius para Kelvin, porque como a gente acabou de ver, eles variam igual na escala, né? Então se eu variar 100 graus em Celsius, vai variar 100 graus na escala Kelvin também, né? Então quando eu fizer essa conta aqui, como é a variação de um pelo outro, como essa variação é igual, vai dar 1. Ou seja, eles têm uma variação igual, né? A taxa de variação deles ela é igual. O que é diferente para Fahrenheit, né? Mas essa continha aqui a gente inclusive já fez na nossa primeira aula, né? Que é o coeficiente angular, que é a taxa de variação de um pelo outro, que é exatamente o que a gente quer encontrar, né? Quanto que um varia em função do outro. Então, fazendo rapidinho aqui, que essa conta aqui a gente já fez. 32, 100 menos 0. Essa conta aqui ela vai dar 1,8. Ou seja, a taxa de variação de Fahrenheit para Celsius é de 1,8. O que a gente poderia ter até descoberto
analiticamente, porque aqui, enquanto o Celsius ele varia 100, Fahrenheit ele varia 180 aqui, né? Então, ela tem essas duas escalas, elas têm essa diferença de variação proporcional a 1,8. Então, a variação, escrevendo isso aqui mais bonitinho, né? A variação, caralho, tá feio. Variação de temperatura de Celsius, ela vai ser igual a 1,8 vezes a variação de temperatura na escala Fahrenheit. Correto? Correto não. Isso aqui era uma pegadinha para ver se vocês estavam prestando atenção. Isso aqui é a taxa de variação de Fahrenheit para Celsius, não a taxa de variação de Celsius para Fahrenheit. Então, a taxa de variação de Fahrenheit é igual a 1,8 é igual a 1,8, cadê a borracha? 1,8 vezes taxa de variação em Celsius. Eu só rearranjei isso aqui do lado. O que está em cima, isso aqui, né, a taxa de variação Fahrenheit. Isso daqui é a taxa de variação em Celsius, né? Então o que eu fiz foi jogar essa taxa de variação de Celsius para o outro lado. Então a gente tem que exposta formulazinha final aqui. Deixa eu ver se consigo fazer ficar bonitinho. Aí, que a variação em Fahrenheit ela é igual a 1,8 vezes a variação em Celsius. Então sempre que você tiver uma questão que ela pede a variação de temperatura e não simplesmente a transformação de uma escala para outra, você vai ter essa relaçãozinha aqui, né? E aí ela vai acontecer unicamente, não unicamente, mas a gente vai precisar usar essa fórmula quando a gente tiver Celsius em Fahrenheit. E aí não vai acontecer com Kelvin, porque entre Kelvin e Celsius, porque as duas ela tem a mesma escala, né? Mas você lembra que Celsius e Kelvin eles estão na mesma escala? Então, como eles estão na mesma escala, eu poderia substituir isso daqui por Kelvin também, né? Porque eles estão na mesma escala e os dois têm uma escala diferente da de Fahrenheit, né? Então, caso aconteça, isso vale tanto para Celsius quanto para Kelvin, né? Essa substituição. E se por um acaso uma questão maluca aí ela pede para você encontrar todas essas relações de forma arbitrária, agora você já sabe como, né? Eu não te dei a fórmula mastigada aqui, né? Eu te dei todo o processo, então caso você tenha escalas arbitrárias, não necessariamente Celsius e Kelvin, você pode simplesmente fazer esse coeficiente angular, né? O coeficiente angular ele não é justamente a taxa de variação de um pelo outro, então a gente consegue chegar lá para diferentes escalas. E eu tô vendo que essa aula já tá com 30 minutos, não planejava ficar tão grande assim. Vou deixar esse exercício de casa de novo aí, com tudo que eu dei mastigadinho aqui para vocês. Deve ficar mamão com açúcar. Façam aí em casa. Se tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Até a próxima aula.